Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí rapidamente aí sobre o Carlos Vinícius, né? A gente sabe aí que o São Paulo tá tentando fazer contato, né? E vamos falar um pouquinho sobre o mercado, tá? O mercado da bola, tá? Bom, vamos falar aí sobre o São Paulo um pouco, tá bom? Vamos pro vídeo. Bom, primeiramente vamos falar do Carlos Vinícius, tá, gente? O São Paulo tá conversando aí sobre diversas situações, né? O São Paulo tá conversando aí com o Carlos Vinícius, né? Pra ver se consegue fazer ele vir pro São Paulo, né? Tentar fazer uma negociação. A ideia mesmo é fazer aquela situação que a gente comentou no outro vídeo lá, igual o Thiago Mendes fez, né? No início do contrato, ele ganhar um pouco menos e no decorrer do contrato ele ganhar um pouco mais, né? E melhorando, vamos supor, ele tem que ganhar aí, até o final do contrato dele, tem que ganhar 30 milhões. Aí ganha 5 agora, né? Ganha 5 agora, ganha 10 na próxima temporada e 15 na última temporada, que daí daria os 30 milhões. Isso é mais ou menos aí uma analogia, tá? Os números ainda não saíram, a pedida salarial dele, tá? Seria mais ou menos essa a engenharia que o São Paulo tentaria fazer, né? Mas assim, o São Paulo tá um pouco sem dinheiro, né? Tá sem dinheiro, não consegue aí fazer essas contratações, né? Então, enfim, fica um pouco aquém do que o São Paulo pode oferecer, né? Para esse jogador, né? O Carlos Vinícius. E assim, falando um pouco assim, eu acho que do jogador, eu não vejo, sinceramente, assim, eu vou fazer às vezes a gente tem que esperar ele jogar, né, pra gente dar um feedback sobre ele, mas olhando os números do Carlos Vinícius, não me chama nada a atenção, tá? Falando do reforço em si, eu acho que é um jogador extremamente aí limitado, né? O bom é que ele tem experiência na Europa, talvez o nível de competitividade seja maior dele, né? Então, chegando no Brasil, talvez ele melhore o desempenho, mas assim, o único futebol mesmo que ele desempenhou bem, prime dele, assim, foi do Benfica, né? Ele foi emprestado pro Fenerbahçe, passou pelo Tottenham e tá no Fulham e não desenvolveu, né? Acho que, se eu não me engano, no Benfica os números dele é de 50 gols. E depois do Benfica ele fez mais 28 gols só, entendeu? Durante esse tempo todo. Ou seja, um jogador, um atacante que não tem nem 100 gols na carreira. Então, assim, eu acho que é muito dinheiro para uma incógnita, né? A única coisa é que ele tem experiência de Europa, só isso, mas nada mais que isso. Eu particularmente acho caro um jogador e arriscado fazer um contrato desse com o Carlos Vinícius, que é um cara que não é um goleador e o último gol dele já faz um ano, né? Bom, pessoal, vamos falar aí um pouco do Juan, tá? Com relação a Sassuolo, tá? O Júlio Casares, que estava lá na Europa, né? Ele foi lá, falou com o presidente da Sassuolo e pagou uma parte da dívida, né? O São Paulo devia acho que 190 mil, né, euros lá, né? E o São Paulo acabou pagando 100 mil euros pro Sassuolo e os 90 mil ficou ali, né? Deu um outro prazo para pagamento, né? E aí destravou aí as conversas para renovar o empréstimo, para não possivelmente fazer a mesma coisa que o Marcos Antônio, né? Que ele, no final do empréstimo dele, o São Paulo conseguir fazer a compra dele lá para 2026, né? Então essa é a ideia do São Paulo para fazer com o Juan, e essa metade dessa dívida aí, um pouco mais que a metade foi paga, né? O bom foi isso, né? E aí tem 90 mil ainda para conseguir aí fazer o pagamento. Aí o Júlio Casares do São Paulo tem um outro prazo aí para pagar, e aí tirou até a notificação da FIFA. Não é transfer ban, é só uma notificação de dívida, tá? Fique claro, tá? Bom, vamos falar aí um pouco sobre o Igor Vinícius, né? Saiu uma notícia hoje, né? Quentinha hoje, que o Igor Vinícius está negociando com o Corinthians, né? Segundo aí a TNT, que passou, né? TNT não, bom, eu vi, na realidade eu vi com o Alexander Vieira, né? E com o Zanqueta, né? Que tava negociando com o Corinthians, né? E tá esperando aí, não sei que pé tá de fato, né? Hoje acabei enrolando com algumas coisas, acabei não vendo, mas parece que tá negociando aí com o Igor Vinícius. Minha opinião sobre isso é que vá com Deus, entendeu? Alivia aí 300 pau aí de folha salarial do São Paulo e pode ir, tá? Um cara que só vive machucado, né? Tá aí com lombalgia, tudo, né? Ele não queria férias, não queria abrir mão das férias para ir pro Atlético Paranaense, né? Além de várias coisas, né? Um jogador extremamente limitado, embora eu acho que assim, ele não é um lateral, é um cara que ele toma más decisões, né? Mas é um cara que muita lesão, enfim, talvez ali ele tenha algum sucesso no rival, mas sinceramente eu liberaria, não teria problema, ou tentaria uma compensaçãozinha financeira aí com o nosso rival, mas a gente sabe que ele tá quebrado aí, né? Mas só de aliviar a folha salarial do São Paulo aí, acho que já é até um reforço para essa temporada aí de vacas magras aí do São Paulo, né? Enfim, se tiver que ir, vai com Deus, não tem problema nenhum. Acho que a gente não vai fazer muita força aí pra ficar com o Igor Vinícius, tá?
Bom, agora falar rapidamente aí, né, sobre a questão aí da proposta aí que talvez chegue pro Rian, tá, gente? Quem tem monitorado o Rian é o PSG, tá, gente? O PSG que foi assistir o jogo do Rian lá, acho que, se eu não me engano, com quem foi, gente? Não sei se foi com a Ponte Preta, agora não me recordo. Mas teve um jogo que os olheiros lá do PSG foi dar uma olhadinha no Rian, né? E aí, como o Real Madrid acabou levando lá o atacante do River Plate, né? Que tava tudo fechado com o PSG, e aí o Real Madrid acabou atravessando, né? O PSG e comprando um atleta. Agora, né? O PSG veio com sede aí para buscar o Rian, né? E aí tem um rumor aí que nos próximos dias aí o PSG quer fazer uma proposta, né? Para o Rian Francisco, né? Vamos ver aí como que vai ficar essa joia da base, tá? Outro jogador também que tá tendo proposta aí, que muito provavelmente vai chegar uma proposta do Bayer Leverkusen, é o Ferreirão, né? Eu falei no outro vídeo sobre isso, 8 milhões de euros, né? E tem uma atualização aí da diretoria que ela fala que ela começa a negociar o Ferreirão a partir de 10 milhões de euros, né? E aí tem que ver qual que são os modos, se tem mais valia, se tem o que tem, né? Porque a gente sabe assim, ó, qual que é o pensamento aí, acho que é meu e de várias diretorias. Quando você vende para um clube grande, é muito difícil um outro clube tirar esse jogador por um valor maior do que ele já pagou, né? Isso aí é um fato. O que acontece é geralmente você vende para um Ajax, para um Bayer Leverkusen, para um Strasbourg, para um time um pouco mais emergente, com um valor um pouco mais acessível, para quando e retém uma porcentagem do jogador, para quando aquele clube vender esse jogador, você tem um resultado muito maior, porque geralmente você vende para um Porto, tal, e esses clubes vendem por valores astronômicos, e aí chega no caixa do São Paulo, chega no caixa desses outros clubes, com um valor muito alto. Agora você vai vender para um PSG, para um Real Madrid, para um Barcelona, para um City, você tem que vender com valor lá nas alturas, pelo menos o 100% do atleta que você tem para conseguir pegar o valor máximo que você puder, né? Porque nenhum outro clube vai tirar esse jogador muito difícil, tá? Por um valor estratosférico, né? Então, esses clubes são geralmente os clubes finais, né? Que esses jogadores vão. E o Alves também, né? Acho que a gente já falou sobre isso, né? E essa questão aí do Alves aí já é dita aí como muito meio que certo que o CSKA vai fazer a proposta por ele, né? Então acho que basicamente é isso. Aí tem também uma especulaçãozinha aí, gente, que é referente ao Mike, né? O São Paulo sondou o Mike, mas não vai fazer proposta pro Mike, porque na mesma posição do Mike a gente já tem outros jogadores. Você tem o próprio Mike, né, do São Paulo, né? É o Mike do Palmeiras, tá? O Mike do Palmeiras que tá finalizando ali o contrato dele com o Palmeiras, e o Palmeiras não vai renovar o contrato dele. E aí o São Paulo sondou a situação dele, mas é muito mais provável que ele vá pro Santos, né? O Mike já tem sofrido bastante lesão aí, né? Então, assim, chegar mais um aí pra ficar no DM não dá, né? Então a gente já tem na posição do Mike ali, já tem alguns dos outros laterais, né? Como o próprio Mike, né? Tem acho que ele é lateral direito ou esquerdo, né? Acho que é direito, né? Lateral direito. Então tem o Mike, tem o Igor Felisberto, né? Tem o próprio Sérgio, tem muito lateral ali e o São Paulo não tá precisando. Inclusive tá se desfazendo de um bagre aí, né? Enfim. Mas vamos ver aí como que vai ser o restante da janela do São Paulo. Não esperem contratações, tá, gente? O São Paulo não tem dinheiro. É mais provável que tenha saídas do que chegadas, tá bom? Então, assim, se chegar o Carlos Vinícius, vai ser um milagre. E outra coisa, né? Na minha opinião, uma contratação, no mínimo, duvidosa, tá? Se der certo, e além de duvidosa, é aposta, tá? Um jogador que, como eu disse, tem só 78 gols na carreira, é muito difícil que chegue no Brasil assim e desponte, né? Enfim, mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Qualquer novidade a gente volta aqui, tá ok? Um forte abraço e vamos São Paulo.